tua presença. Eu quero apresentar, Senhor, aqui a tua igreja, Pai, que está aqui, Senhor, neste momento, Pai, para ouvir a tua palavra. Já foi entoado louvores, Senhor, a cada um que subiu aqui o Senhor usou de uma forma poderosa, mas agora, Senhor, é a tua palavra, Pai, que vai ser ministrada. Que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça e apareça, Pai. Senhor, que o Senhor possa falar através da palavra no coração de cada um. Importa, Senhor, para mim, Pai, que o Senhor me use e que a palavra, Pai, que sai da minha boca seja uma palavra revestida de poder, para que possa alcançar, Senhor, os corações nessa noite. E enquanto, Senhor, eu ministrar, Pai, a tua palavra, eu conto, Senhor, ó Pai, com a tua presença, Pai, ainda neste lugar, Senhor. Permita-me, Senhor, ministrar debaixo da unção. Permita, Senhor, ministrar, Senhor, envolvido, Senhor, na tua unção, para que a tua igreja, Senhor, venha sair daqui entendendo a tua palavra, e que a tua palavra, Senhor, venha adentrar, Pai, nosso coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero cancelar todo bloqueio, ó Pai, que estiver, Senhor, em nosso meio, ou que tentar, Senhor, na hora da palavra, para roubar a palavra do coração do teu povo. Meu Deus, que todo impedimento, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Pai, neste momento eu quero te pedir, com a ajuda do teu Espírito Santo, abre, Senhor, mais e mais, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar, que o Senhor cresça, Pai, na mensagem, apareça, manifesta o teu poder, salva, alcança almas nessa noite, Senhor, que nessa noite, ó Pai, o teu Espírito Santo faça a obra, Senhor, a obra, Pai, de salvação, e que o nome de Jesus seja glorificado em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Você pode pegar a tua Bíblia? Aleluia! Glória a Jesus. Quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Juízes capítulo 4. Louvado seja Deus. Glória! Glória a Jesus. Juízes capítulo 4. Hoje eu estava na minha casa, no espírito de oração, pedi para o Espírito Santo confirmar uma palavra. E o Senhor me deu a palavra aqui em Juízes capítulo 4. O Senhor vai falar contigo grandemente, amém? Fique atento àquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Juízes capítulo 4, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, olha aqui no telão, amém? Diz assim o capítulo 4: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do exército, a qual então habitava em Araçote dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus poderoso, preste atenção que o Senhor quer falar contigo nesta noite. Louvado seja Deus. Irmãos, quando o Senhor me dava esta palavra, e eu pedi ao Senhor a revelação desta palavra, o Senhor falava no meu coração que de tempos em tempos Deus ele opera de uma forma diferente, com armas diferentes. De tempos em tempos Deus ele entra em ação para socorrer o seu povo, como ele tinha prometido. Você conhece a história e sabe que Deus, através de Abraão, Deus ele suscita uma nação, e Deus avisa para Abraão que haveria um tempo em que este povo ficaria escravizado 430 anos, mas no momento certo o Senhor visitaria este povo com mão forte. O Senhor já tinha lançado uma palavra sobre a vida de Abraão para esta nação, que é o povo de Israel. E o Senhor avisou para ele que era necessário isso acontecer, mas que no momento certo, Deus o visitaria com uma mão forte.
Eu comecei falando para você que Deus, em tempos, Ele age para socorrer o seu povo de uma maneira diferente, de uma forma diferente. E nem todas as formas ou o tempo Deus vai usar as mesmas armas, Deus vai usar os mesmos jeitos. Porque Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Quando Deus fala isso para Abraão, a palavra do Senhor vai falar que se passa um tempo, e isso realmente acontece. O povo de Deus é escravizado, é levado para o Egito. Você conhece a história que primeiro vai José. Depois que acontece a fome no Egito, os filhos, os irmãos de José descem para o Egito. E lá eles começam a se multiplicar, mas ficam cativos dentro do Egito. A palavra do Senhor vai dizer que passam 430 anos. E agora está na hora de Deus libertar a nação, que Ele tinha lançado uma palavra lá atrás. A palavra já tinha sido lançada. E Deus prometeu a Abraão, e Ele ainda disse: Abraão, você vai à cidade dos teus pais, já velho, avançada em idade, mas pode ficar tranquilo, porque eu estou estabelecendo a minha aliança contigo. Eu visitarei este povo a qual suscitei, e no momento certo eu tirarei eles de lá como um forte. A Bíblia vai dizer, irmãos, que esse povo está cativo agora. E Deus, Ele sempre procura alguém que esteja disponível para colaborar no cenário do milagre, da guerra, independente de qualquer coisa. A Bíblia vai dizer que neste tempo, irmãos, Deus, Ele vai visitar, ou seja, Deus, Ele vai chamar o homem para fazer parte desse projeto. E você conhece a história, e você sabe muito bem que eu estou falando de Moisés. A Bíblia vai dizer que naquele tempo Herodes deu ali uma sentença para que todos os meninos morressem, porque o povo estava ali muito se multiplicando, era uma ameaça. E aí a Bíblia vai dizer que Moisés, pela sua mãe, ele é escondido, ele é colocado num cestinho, levado até o rio, e ele vai parar justamente dentro da casa do palácio de Faraó. Neste momento Moisés está sendo preparado, e ele não sabia até então qual era a obra que Deus queria fazer. E ele está sendo preparado dentro do palácio com toda a ciência, aprendendo a guerrear de todas as formas. Então neste tempo aqui, Deus, Ele vai usar Moisés para libertar o povo que está cativo. Nesse tempo aqui, Deus levanta Moisés. E quando nós vemos pessoas entrar em cena e Deus usar, dá a impressão que aquela pessoa caiu ali de paraquedas e Deus está usando naquele momento. Não é isso que acontece. Todas as vezes que Deus quer usar uma pessoa, Deus já o preparou essa pessoa antes. E essa pessoa com certeza está sendo preparada onde? Nos bastidores, no anonimato, aonde ninguém está vendo. Essa pessoa está lá em oração, em jejum, palavra, está ali cumprindo ali primeiramente, se enchendo para depois o Senhor enviar. Então quem vê Moisés ali aparecendo na cena, acha que Moisés apareceu ali de uma hora para outra, mas teve um percurso, aconteceu um projeto ali para que Moisés viesse a chegar diante de Deus e Deus poder contar com ele para libertar o povo. A Bíblia vai dizer que nesse tempo Deus, Ele usa Moisés, e nesse tempo que Deus quer tirar o povo do Egito, Deus usa as pragas para trazer maravilha, para manifestar maravilha aos olhos do povo, porque o povo tinha que ver maravilha para sair do Egito. Por quê? Porque, irmãos, a geração já se passava, olha só, 430 anos, já não era o mesmo povo que estava lá no Egito, de quando Deus falou a promessa. Muitos já tinham morrido, tinham nascido outro, e eles só tinham ouvido falar que Deus no momento certo visitaria. Foi então, a Bíblia vai dizer que eles resolvem então clamar, porque eles escutaram e falaram: olha, a gente tem uma promessa, Deus, Ele falou assim que no momento certo nos visitaria, então que tal agora nós começarmos a clamar? A Bíblia vai dizer que eles clamaram e Deus ouviu no tempo determinado, nem antes do tempo e nem depois. Foi no tempo determinado, Deus ouviu a oração para entrar em ação e para agir. Aí Deus chama Moisés. Moisés se apresenta diante de Deus. Você conhece a história, que eu não vou, porque senão não vai dar tempo de eu entrar no texto. A Bíblia vai dizer que Moisés passa pelo palácio. Ali ele é colocado ali em toda a ciência, aprende tudo sobre a cultura, sobre todas as coisas. Só que depois Moisés, ele é levado ao deserto. Moisés, ele vai fugir porque ele vê ali um hebreu e um outro irmão ali se degladiando, e a Bíblia vai dizer que ele ali fica indignado, ele mata ali e ele foge. Depois que ele foge, ele vai tomar conta, irmãos, de simples ovelhas. Ele vai estar ali na sua vida ali toda repousada do palácio, de tudo que ele aprendeu, e agora parece que ele está novamente vivendo do zero. Só que é nesse momento que ele começa a viver do zero que Deus aparece para ele. A Bíblia vai dizer que Deus aparece para ele em meio à sarça ardente e
faz um convite para ele e diz assim para ele: olha, Moisés, eu ouvi atentamente a voz do meu povo que está clamando por mim, e agora eu resolvi descer para tirar eles de lá. Então Deus, ele chama Moisés agora e quer usar Moisés para poder tirar o povo do Egito. A Bíblia vai dizer que isso acontece. Deus manifesta as 10 pragas. Deus, ele usa Moisés e o povo agora começa a acreditar que o quê? Que a palavra não foi esquecida. Por quê? Porque aquilo que Deus fala, ele cumpre. Independentemente se foi 400 anos que passou, 100 anos, eu não sei quanto tempo faz que você está esperando Deus cumprir algo na tua vida. Ai, mas já tem 20 anos, não importa. O Deus que falou é o Deus que sustenta a palavra e ele cumpre, porque ele não pode voltar atrás. Ele vai, ele envia. Só que para o povo sair tem que ter sinais. Naquele tempo, para o povo sair do Egito, tinha que ter sinais. Por quê? Porque a geração já era outra. Se ele viesse só lá e falasse assim: olha, vamos todo mundo embora, porque o Senhor apareceu para mim e falou para todo mundo embora, ninguém ia, irmãos. É 430 anos de cativeiro, é uma mente escravizada. Tudo que eles faziam era em torno daquilo. Então não tinha como eles sair de lá. Então naquele tempo Deus vai manifestar o seu poder e maravilha para provar que Deus é o Deus deles. E aí a Bíblia vai dizer que Deus, ele manda todas as pragas. Da 10ª praga, Faraó, ele vai e liberta o povo. E acontece que o que? Que esse povo agora está andando agora, porque agora Deus, ele vai guiar o povo. Só que Deus não vai levar o povo pelo caminho mais fácil, porque senão, se Deus levasse o povo pelo caminho mais fácil, a mentalidade ainda estava escrava, eles iam querer voltar. Por quê? Porque é melhor eu viver no conforto do que eu enfrentar desafios. Então só que agora Deus vai mudar a rota agora do povo. E a Bíblia vai dizer agora que Faraó vem agora com o seu povo atrás, porque agora Deus endurece o coração dele. E a Bíblia vai dizer que quando chega de frente ao mar, o povo está desesperado, olha para Moisés e diz: Moisés, porque você não deixou nós morrer lá? Era melhor nós ter morrido lá no Egito. Olha aqui o que aconteceu, para onde é que nós vamos agora? E agora, irmãos, nesse tempo Deus manifesta agora, irmãos, não mais os sinais e as maravilhas como ele manifestou no Egito, através de muitas coisas. Mas agora Deus fala para Moisés, fala para o povo: olha, vocês só param e fiquem olhando o livramento que vai acontecer. Ou seja, o sobrenatural de Deus desceu na mesma hora no mar. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele sopra o vento, e esse vento vem, ele vem de um lado e de outro, e agora o mar começa a abrir, e agora o mar começa agora a se estender. E a Bíblia vai dizer que o povo está em pé, parado e olhando. Porque tem tempo, irmãos, que Deus, ele vai manifestar sinais, mas tem tempo que Deus vai falar para você: só para e olha e veja o livramento. E a Bíblia vai dizer que foi isso que aconteceu. Eles viram Deus mais uma vez manifestar maravilha, e ali o mar foi aberto. Eles passaram. Deus diz para Moisés: este povo que vocês vê, os inimigos, nunca mais você o verão. A Bíblia vai dizer, irmãos, que passa-se o tempo de Moisés. Moisés agora ele morre, e Josué agora é levantado agora para poder fazer o que? Dar continuidade e atravessar o povo ao Jordão. Então agora, nesse tempo de Josué, Deus, ele vai manifestar agora sinais diferentes, porque nem todo tempo, como eu falei para você, Deus vai manifestar os mesmos sinais, as mesmas coisas. Quem sabe você está esperando alguém vir pulando, falando em profecia, e Deus, ele vai falar com você através do louvor, através do testemunho. Deus, ele fala de formas diferentes. Nem todo tempo Deus vai falar da mesma maneira, porque ele muda a estratégia. Nesse tempo de Josué, Deus começa a operar de uma forma diferente. E agora Deus fala para Josué: Josué, eu vou honrar o teu nome, e esse povo vai saber que eu sou contigo. A partir de hoje eu vou engrandecer o teu nome. E Deus começa agora a operar através de Josué, que era um homem temente, tinha vínculo com Deus e sabia qual era a responsabilidade dele. A responsabilidade de Josué era conduzir aquele povo no lugar onde Deus queria levar. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, que em meio a tantas coisas que vai acontecendo, acontece uma batalha agora. Eu vou correr para me entrar no texto. E a Bíblia vai dizer que Josué começa a clamar a Deus. E em tempos e tempos Deus usa também ferramentas diferentes, em guerras diferentes. E a Bíblia vai dizer que Josué, com toda a autoridade, ele tinha que vencer a guerra antes de escurecer. A Bíblia vai dizer que quando eles estão em guerra, ele agora dá uma ordem à lua, e dá uma ordem ao sol, e diz: lua, pare, sol, detenha. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que não anoiteceu. Deus manifestou o seu poder e maravilha através da natureza, através daquilo que ele fez. Para quê? Para dar vitória ao seu povo. Olha Deus manifestando-se de maneiras diferentes. E Deus está falando para alguém aqui: o que você está esperando? Será que você está esperando alguém pular em profecia, entregar
pregar para você? Será que você não está entendendo o que Deus está falando? Nesse tempo de Josué, Deus, ele se manifesta através do sol e da lua, e uma palavra daquele homem fez com que o sol se detesse no meio do céu e a lua parasse, para Deus dar vitória ao povo. Só que a Bíblia vai dizer que depois de Josué, irmãos, e agora eu vou entrar aqui no texto para não te cansar. A Bíblia diz que depois de Josué, o povo agora, irmãos, está disperso. Enquanto tinha líder, enquanto tinha alguém para guiar, o povo ia. Só que depois de Josué, agora o povo está disperso. E olha que antes de Josué morrer, Josué vai chamar eles, vai contar todas as maravilhas que Deus fez e vai dizer para eles assim: decidam a quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava falando: eu vi as maravilhas que o Senhor fez, eu vi tantas coisas que o Senhor manifestou, e eu não posso virar as costas para esse Deus, sabendo que Ele pode fazer de tudo e mais um pouco. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Josué morre. O povo agora está disperso. Só que tinha uma condição. Deus falou para o povo assim: enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Mas no dia que vocês virarem as costas para mim, eu vou permitir o inimigo vir e oprimir vocês. Por que, missionária? Porque aquele povo era um povo, irmãos, elegido, separado. Era um povo que Deus escolheu para levar o nome do Senhor. Então Deus, irmãos, Ele não divide aquilo que é dele. Satanás, eu escutei já alguém falando isso aqui, eu não sei se foi o pastor Marquinhos. Satanás, ele até aceita te dividir. Ele fala para você: vai para a igreja, depois você pode ir pro funk. Vai para a igreja, depois você pode dançar um forrozinho. Vai para a igreja, depois você pode ver uma pornografia. Vai para a igreja, depois você pode namorar. Depois você pode fornicar. Vai para a igreja. Satanás, ele faz isso. Não pode ir e pode ir para a igreja também. Ele divide. Por quê? Porque a intenção dele, irmão, é arrastar o homem, é colocar o homem de costa para Deus. Mas Deus, Ele não aceita dividir eu e você com ninguém. Nós somos propriedade peculiar do Senhor, e Ele está dizendo: eu quero você só para mim. Não tem essa de só me servir no domingo e na segunda, terça, quarta, quinta você querer fazer do seu próprio jeito, não. Deus está te convidando nessa noite, falando assim: eu quero você por inteiro. Será que você pode? Você pode me dar você por inteiro? A palavra do Senhor vai falar que o povo está disperso, sofrendo, irmãos. Porque todas as vezes que o homem vira as costas para Deus, o homem sofre. O homem sofre, o homem perece. Os discípulos mesmo reconheceram isso quando Jesus estava anunciando a sua partida. Os discípulos olharam para Jesus e falaram: Senhor, para onde iremos nós se só Tu tem palavra de vida eterna? É só Ele que tem, irmãos, e Ele deixou aqui, ó. Isso aqui é uma bússola para nós, isso aqui é o guia. Isso aqui é o nosso GPS para nós chegarmos aonde o Senhor quer, aonde o Senhor determinou. Você quer saber o que vai acontecer na tua vida? Você quer saber a tua trajetória? Começa a obedecer a palavra para você ver aonde Deus vai te levar e o que Ele vai fazer com você. Porque Ele cuida, irmãos. Isso aqui, irmãos, é um GPS que Deus cuida de tudo. Até instrução sobre a tua saúde, Deus, Ele tem dentro da Bíblia, sabia? Então Deus, Ele se preocupa conosco em todas as áreas. Não é só a salvação. A Bíblia vai dizer que o povo está oprimido. Quem vem agora, no capítulo 4 que nós lemos, agora a Bíblia vai dizer que tem 20 anos que Israel está debaixo do jugo agora do inimigo, desse homem chamado Jabim. A Bíblia vai dizer, irmãos, que os cananeus, que fazia parte desse homem, que ele era líder, eles eram homens terríveis, irmãos. Eles estavam fazendo Israel de gato e sapato. Israel estava sendo oprimido. Pensa você ter que trabalhar e não colher. Pensa em tudo de ruim sobre a sua vida. Era o que estava acontecendo com o povo. Por quê? Porque viraram as costas para Deus. Foi só o líder morrer, ninguém sabia mais o que fazer. Era todo mundo fazendo o que queria. E a Bíblia vai dizer que o povo estava oprimido. Isso, irmãos, 20 anos o povo oprimido debaixo da liderança de Jabim. Os cananeus, como eu falei, eles eram homens terríveis, e nesse tempo eles tinham um domínio total sobre armas. Israel não tinha uma arma. Era eles, irmãos, que fabricavam as armas. E outra, o segredo deles de fabricar armas e fazer tudo, porque eles tinham o poder do ferro nas mãos, só eles sabiam. Era coisa que eles não entregavam a ninguém, para ninguém fazer armas para não guerrear contra eles. Então eles tinham tudo, eles tinham carros de ferro, eles tinham armas, eles tinham espada, tudo que um exército bem preparado tinha. Esse exército de Jabim, ele tinha para guerrear. Então quando esse exército era clamado nos lugares, as pessoas ficavam aterrorizadas, porque aonde eles chegavam, eles acabavam com tudo, pegavam as mulheres, abusavam das mulheres, degolavam as pessoas. Esse exército de Jabim era um exército terrível.
deixou, irmã, o povo de Israel ficar na mão deles? Deixou. Deus ele deixou porque Deus ele fez uma condição. Vocês são meus e eu não aceito dividir vocês com ninguém. E no dia que vocês virarem as costas para mim, eu permito o inimigo vir oprimir vocês. 20 anos, irmãos, 20 anos. Imagina 20 anos sem esperança. 20 anos agora sem saber o que fazer. Quem é que vai enfrentar Jabim? Quem é que vai enfrentar Cícera? Que era um homem, irmão, forte, um guerreiro. Quem é que vai passar por cima? Quem é que vai colocar os peitos? Vai enfrentar tantos homens com bem armados, todos dotados agora, irmão, de inteligência para manusear armas. Israel não tinha nada, nada. Não tinha nada, Israel tinha. Quem é que vai enfrentar agora? Só que existia uma palavra sobre aquele povo. Deus não tinha o abandonado totalmente, porque Deus falou para eles: no dia que vocês se voltarem para mim, eu me volto para vocês também. E a Bíblia vai dizer que neste tempo, nós estamos falando de tempo, passou-se Moisés, Deus usou ele de uma forma. Josué, Deus usou ele de outra forma. Agora Deus vai levantar Débora, uma mulher, irmãos, em meio a uma opressão que está acontecendo. Deus vai levantar uma mulher para, irmãos, usar essa mulher de uma forma totalmente diferente. Tem guerras que Deus vai falar, usa as armas. Tem guerra que Deus vai falar, usa a oração. Tem guerras que Deus vai falar, usa o jejum. Tem guerras que Deus vai falar, vai para a palavra, medita na palavra de dia e de noite. Foi assim? É assim que acontece. Em tempos e tempos, irmãos, para cada guerra há uma estratégia diferente. E tem tempos diferentes que você não pode usar as mesmas armas. Observe no tempo de Ana. Ana estava vivendo uma opressão pela sua competidora. Qual que era a arma de Ana? A oração. Era a oração, ela vivia orando. Aí tem muitas pessoas que olham e falam: mas só orando, irmão? Só orando, por quê? Porque o momento era para ela orar. Não era para ela fazer outra coisa. Tem momento que é para você orar e você quer guerrear. Tem momento que é para você meditar e você quer... Não! Entenda o que Deus está falando. Entenda o tempo que você está vivendo agora. Você precisa entender que tempo você está e que armas você precisa usar para vencer isso que está vindo contra a tua vida. Quem não lembra do tempo de Esther? No tempo de Esther, a arma para ser usada era o jejum e a oração junto. Eles tiveram que fazer jejum, se humilhar diante de Deus, para que Deus desse vitória. Em cada tempo Deus usa pessoas diferentes, com estratégia diferente. Agora Débora, a palavra do Senhor vai dizer que ela era uma mulher, a única juíza que se levanta em Israel. Os que antecederam, ela era tudo homem. E a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher, era uma profetisa. Ela tinha intimidade com Deus, relacionamento com Deus. E a Bíblia vai dizer que ela, irmãos, olhando a situação que o povo estava, ela falou: eu não posso me conformar e ficar desse mesmo jeito. Irmãos, duro é quando todo mundo vê a mesma situação e ninguém se levanta e faz nada. Duro é quando todo mundo vê a situação e ninguém arregaça as mangas e fala: vamos para cima. Porque às vezes eu estou precisando só de um, como ele diz para Ezequiel: eu preciso só de um, Ezequiel, que se coloque na brecha. Se tiver um para se colocar na brecha, eu levanto um exército para te ajudar. Aqui, irmãos, o mais difícil em meio à opressão e à guerra é ter iniciativa e ser corajoso. Tem alguém aqui que é corajoso? Aleluia, louvado seja Deus. Então agora a palavra do Senhor vai dizer que Débora, agora olhando aquela situação, ela vai falar: não, isso não pode ficar desse jeito. Peraí, vamos puxar na memória o que foi que Deus falou. E eu imagino, irmãos, ela puxando na memória: peraí, Deus abriu o mar vermelho, Deus usou Moisés, Deus usou Josué. Não, peraí, tem alguma coisa errada. E ela foi ver que o quê? Que ela podia se colocar novamente na brecha para clamar ao Deus, para que Deus viesse socorrer o seu povo. A Bíblia vai dizer que ela agora, irmãos, Débora, ela ficava perto de uma palmeira no monte, e as pessoas, o povo de Israel, eles iam lá para poder falar com ela, pedir conselho. Então ela era uma mulher que ela tinha muita sabedoria. E para você ver que quando Deus levanta alguém em um tempo diferente, um tempo difícil, para libertar alguém, Deus ele cuida dos mínimos detalhes dessa pessoa. Ela era mulher, irmãos. Olha só que até nisso Deus ele cuidou. Deus estava preservando ela em tudo, até mesmo no caráter. Porque olha a sabedoria que ela teve. Eu vou julgar o povo aonde? Debaixo da palmeira, porque é livre, todo mundo está vendo. Imagina se ela fosse julgar o povo dentro do atento escondido. Os homens que foram entrar para consultar com ela, o que eu falar dela? Olha lá, está dentro da tenda se consultando com Débora. Mas não, até nisso Deus cuida. Deus falou: tem que ser lá na palmeira. Todo mundo tem que ver. Por quê? Porque Deus está levantando. E quando Deus levanta, irmãos, não tem isso. E a Bíblia vai dizer que eles iam se consultar com ela, pedir conselho. E agora Débora recebe uma profecia de Deus, uma revelação do céu. E Deus diz assim para ela: Débora, separa agora da tribo de Naftali e de Zebulon homens, e chama eles para o monte Tabor,
vai lá para o Monte Tabor, porque eu vou atrair os inimigos para lá. Irmãos, imagina uma revelação dessa para um povo que não tem espada, que não tem nada para guerrear, só tem uma palavra, contra 900 carros de Jabim, contra um capitão, irmãos, que era famoso, um homem cruel. Como é que vai se guerrear dessa maneira? Tem que ter muita fé. A Bíblia vai dizer que ela chama Baraque, ela vai passar revelação. Irmãos, escute isso aqui, que nem todo mundo está na mesma fiação para receber as mesmas revelações que você. Às vezes você vai chegar para uma pessoa, vai falar revelação, a pessoa vai falar, essa irmã tá doida. De onde ela tirou isso? Tem coisa, irmão, tem graus de revelações que Deus não dá para todo mundo. Não dá para todo mundo. E na hora da guerra também não é todo mundo que Deus vai colocar do seu lado para guerrear com você. Deus vai selecionar, como ele disse para ela. É só Zebulon e Naftali. Só Zebulon e Naftali. Vão vocês para o Monte Tabor, porque eu vou atrair o inimigo lá. Agora escuta. Glória a Deus. O maior desafio aqui é obedecer. Porque é uma coisa, irmãos, fora do normal. Isso não tem lógica. Não tem lógica um povo como Israel, sem arma, sem nada, ir para o monte e ficar esperando a morte. Na visão normal. Por quê? 900 carros de ferro, arma, todo mundo bem armado. Irmãos, a história vai dizer que quando esse povo, quando Jabim soube que o povo de Israel estava já no monte com Débora, a história vai dizer que quando eles estavam subindo, antes deles chegarem, a terra estava tremendo de tanta gente, tanto soldado bem armado, carro. Imagina, a terra tremendo antes deles chegar, como não estava o povo de Israel. E o que o povo de Israel tinha? Somente a palavra. Deus falou, vai porque eu vou fazer desta maneira. Entenda o que Deus está falando para você nessa noite. Não é, irmãos, pelo aquilo que o homem fala, não é aquilo que o homem pode fazer, mas é o que Deus falou sobre você. É o que Deus falou sobre a tua casa. Ai, mamãe, está muito difícil, é muita gente, o inimigo está bem armado. Aí Deus está falando, vai só com a palavra, meu filho, é só com a palavra. Nesse tempo aqui de guerra, não precisava de nada, era só da palavra. Com a palavra eles iam vencer. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, a história vai dizer que antes deles chegarem, se escutava o rumor dos pés deles. A terra começou a tremer de tanta gente. E está lá em cima. Lá em cima está Débora. Lá em cima está Baraque. Lá em cima está a tribo de Zebulon e Naftali, que Deus falou que era só das duas tribos que era para ir. E eles estão lá fazendo o quê? Só olhando. Ninguém tem arma para lutar. Segundo Flávio José vai falar que quando eles viram o exército vindo, todo mundo, ó. E Débora falou, ninguém vai correr. Vai ficar todo mundo aqui. Porque foi Deus que falou. Irmãos, tem que ser crente, viu? Primeiro essa guerra tem que ser muito crente. Para o inimigo começar a gritar de longe, fazer medo em você e você continuar no mesmo lugar. Escute o que Deus está falando para você. Segundo Flávio José falou que o povo queria correr. E Débora falou, ninguém vai sair daqui. Porque Deus nos deu uma palavra. Volta todo mundo e está olhando. O exército se aproximando. Não tem arma, não tem nada. E o exército está se aproximando. A Bíblia vai dizer que eles vêm, irmão, com os carros, com tudo que eles têm armado. E eles estão lá em cima do cume do monte, só olhando. E a Bíblia vai dizer que quando eles começam a se aproximar, Deus, ele usa agora, através da natureza, Deus vai manifestar agora um poder tão grande, que a Bíblia diz que aquele dia começou a chover. Mas começou a chover granizo, irmãos. Começou a chover pedra, começou a chover, era tanto vento. E a Bíblia vai dizer que para onde eles foram atraídos, começou a chover de uma forma tão rápida, que logo o lugar alagou de água. As rodas dos carros não conseguiam mais sair, eles ficaram presos. Eles não conseguiam mais usar a espada, porque as pedras vinham nos olhos dele. E eles começaram a se confundir. E aí a Bíblia vai dizer que o povo de Deus, a chuva que vinha para atrapalhar o inimigo, a chuva vinha para ajudar o povo de Deus e jogar o povo de Deus para frente. Tipo assim, vai lutar, você não tem arma, mas você tem a palavra. Você não tem arma, mas você tem a palavra, vai lutar. E ao mesmo tempo que a chuva atrapalhava os inimigos, a chuva empurrava a tribo de Zebulon e Naftali para baixo do monte, para cima deles. A Bíblia vai dizer, irmãos, que os carros atolaram. Eles não conseguiram usar nada. Não conseguiram usar flecha. Não conseguiram usar espada. Não conseguiram usar nada contra o povo. E Deus usou a chuva nesse tempo como um sinal de que para dar vitória ao povo. E a Bíblia vai dizer que a chuva, irmãos, era tão forte, que o povo de Deus que estava em cima do monte
noite, a chuva empurrava eles como se fosse a mão de Deus, levando eles para baixo, para eles guerrear contra o povo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles atolaram, ficaram todo mundo atolado, o povo de Deus guerreou, o povo de Deus foi para cima. Nesse tempo aqui, irmãos, que está acontecendo isso, a Bíblia vai dizer que Cícera, que era o capitão, que era um homem muito temido, um homem que fazia muita atrocidade, na hora que ele viu tudo aquilo, ele olhou e com certeza ele deve ter pensado assim, isso aqui é uma coisa sobrenatural, isso aqui não tem como acontecer. A Bíblia vai dizer que ele saiu correndo, ele corre agora e vai procurar se esconder. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele vai se esconder agora dentro de uma tenda de uma mulher. Quando ele chega lá, ele pede guarita, porque ele conhecia a mulher e o esposo. Só que antes, Débora já tinha falado para Baraque, porque Baraque estava temido, estava temeroso de ir para guerra, porque não tinha como lutar. Ela falou assim, Deus vai nos dar a vitória, e vai ser por uma mão de uma mulher. Ela não estava falando dela, ela estava falando que Deus usaria uma. Essa uma já estava pronta, irmão, só aguardando alguém entrar na brecha. Você está entendendo o que Deus está falando? Pois só Débora se levantar, se posicionar, a opressão acabou e Deus já usou um que já estava preparado lá. Deus agora você não vai usar para ferir. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que ele entra, pede guarita e ela diz, pode deitar, pode descansar. A Bíblia vai dizer que ele pede água e ela dá leite para ele. E quando ele dorme, irmãos, vai dizer que quando ele estava num sono profundo, eu acredito, não está na Bíblia, que aquela mulher falou, sabe uma coisa? Eu tenho duas opções, eu fico do lado do inimigo ou fico do lado do povo de Deus. E esse Deus é terrível, esse Deus abriu o mar vermelho, esse Deus parou o sol, esse Deus parou a lua, esse Deus mandou chuva. Eu não tenho outra opção, não, eu vou ficar do lado do povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que ela pega uma estaca, irmãos, na hora que ele está dormindo. Irmãos, aonde uma mulher tem força para cravar uma como que é o nome? Me ajuda aí. Estaca. Aonde uma mulher tem força para cravar uma estaca e a estaca atravessar o crânio do homem e fincar na terra? Quem já viu isso? Nem se ela fizer academia, né, irmãos? Vai? Irmãos, a força foi tão grande. A força foi tão grande que a Bíblia vai dizer que ela cravou tão forte. Era uma força sobrenatural. Quem estava usando ela com certeza era Deus, irmãos, porque ela queria ficar do lado do povo de Deus. A Bíblia diz que a estaca entrou na terra e ele morreu. E Deus deu a vitória para o povo. E o povo naquele dia foi liberto da opressão que estava sobre eles. Deus está falando para você nessa noite. Entenda o que Deus está falando. Tem tempos, irmãos, que Deus vai manifestar maravilha. Tem tempo que Deus vai falar, como tem tempo também que Deus vai ficar calado. Isso não quer dizer que Deus se esqueceu de nós, não. Ele está em todo o tempo conosco. Tem tempo que Deus vai, através do homem, para o sol, para a lua, enviar chuva para poder também dar vitória ao povo. Mas tem tempo também que você precisa ir só com uma palavra. Pega a palavra e vai. Ah, mas está todo mundo falando que não dá, está impossível, Deus liberou a palavra, então pega a palavra e vai. Não importa, não importa o que vai acontecer. Ah, mas se eu chegar lá na frente, eu tiver que guerrear, eu não tenho experiência nisso, eu não sei como faz isso e aquilo. O Senhor está falando, é só com a palavra agora. Ele pega a palavra e vai embora. Pega a palavra e vai embora. E o povo de Deus venceu, porque eles ouviram a palavra. Foi a palavra, irmãos. Eles não precisavam fazer muita coisa. Tem tempo, irmãos, que Deus vai deixar você guerrear, mas Deus conhece as suas forças. E Deus sabe, irmãos, que ninguém consegue guerrear por 24 horas direto. Nós somos seres humanos. Tem guerra que a gente entra, que a gente fala, Deus, me ajude, eu não estou aguentando mais. Porque tudo é um tempo. Tem um tempo de guerra, tem um tempo que Deus traz paz. Tem um tempo que Deus fala e tem um tempo que Deus se cala também. Mas em todos os tempos Deus está trabalhando e Deus está te observando. E Deus está falando nessa noite para você através dessa palavra. Preste bem atenção qual é o tempo que você está vivendo. Será que não é o tempo agora de você só ouvir a palavra, pegar a palavra e romper aquilo que você não conseguiu ainda? Por quê? Porque se você está debaixo da palavra, você está debaixo da obediência. E Deus fará você triunfar em cima do inimigo, irmãos. Era uma opressão terrível, mas Deus usou uma mulher, essa mulher cheia de sabedoria, e já tinha uma lá, que tinha habilidade, irmãos, nas coisas da tenda. Você percebe que Deus, Ele não vê só aqui, Ele já vê lá também. Enquanto você está aqui falando, eu me posiciono, eu entro na posição, aí Deus está falando, eu só estou esperando você se levantar. Já tem um que está pronto, já tem um que tem habilidade, já tem um que você pode fazer. Ah, Senhor, mas eu não sei fazer tudo, não tem importância. Você
E é a palavra, irmãos. E nós sabemos que foi através da palavra que o nosso Deus criou todas as coisas. Foi só através da palavra. Você sabia, irmãos, que Satanás... Deixa eu falar algo para você para me terminar. Satanás, ele espera sair a palavra da tua boca para ele pegar a palavra e ele criar alguma coisa. Quem sabia disso? Vocês sabiam disso? É por isso que nós temos que tomar cuidado com a palavra. E Deus, ele trabalha com o homem por intermédio da palavra também. Quando ele diz para Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Ezequiel falou, Senhor, não sei, tu sabe. Aí o Senhor falou, profetiza. O Senhor estava falando, fala. Por quê? Porque nós somos os únicos seres que Deus fez com o poder, irmãos, de criar. E aquilo que Deus colocou dentro de nós, ele se materializa porque ele é feito no mundo espiritual. Eu não sei se você está compreendendo, mas tudo aquilo que sai da nossa boca, irmãos, no mundo espiritual é dado ordem. É por isso que o inimigo espera sair palavra da tua boca. Ele pega a tua palavra e ele cria. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de criar sozinho. Satanás, ele não tem isso, ele é limitado. Então ele pega a tua palavra. Quando você fala assim, esse casamento tá uma bosta, eu acho que eu vou me separar. Aí ele pega a palavra e ele vai lá no teu casamento atormentar. Por quê? Porque a palavra foi liberada. E o que eu tenho que fazer, missionário? Você tem que pedir perdão para Deus, se arrepender e recolher essa palavra no mundo espiritual, cobrir com o sangue de Jesus, porque ele não tem poder. A palavra está conosco e o Senhor nos deu. E o Senhor está falando nessa noite. Agora é tempo de você ouvir a palavra, obedecer a palavra para ganhar a guerra. Amém? Não é tempo de pegar armas. Neste tempo aqui não era tempo de jejuar, não. Esse tempo aqui foi só com a palavra. Aí quem sabe alguém está olhando para você e falando, irmão, está difícil. Eu tenho a palavra. Mas Deus falou que vai fazer isso, mas tá... Eu tenho uma palavra. A palavra está sobre a tua cabeça. Tenha certeza que Deus vai cumprir. Porque a Bíblia diz em Números 23:19, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, tem uma palavra sobre a tua cabeça, então fica tranquilo. Só obedece agora e vai, porque o Senhor é contigo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.